Está cada vez mais claro o envolvimento de integrantes do governo Lula com o escândalo do Banco Master, inclusive por conta desse nome aí, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que foi governador da Bahia e tomou uma série de medidas que beneficiaram e permitiram o crescimento e a nacionalização do banco. Fique aqui comigo que eu vou te contar melhor essa história agora. Olá, eu sou Ciro Marques, sou jornalista. Se você gosta de conteúdos assim, não esquece de se inscrever no canal e deixa aí nos comentários se você já sabia dessa relação esquisita, muito próxima de Rui Costa com o escândalo do Banco Master, em especial com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Para começar a história, eu vou trazer uma notícia bem recente, que é do UOL Notícias, que aponta que decreto de Rui Costa proibiu o servidor de fugir dos juros altos do Banco Master. Para contar melhor essa história, para esclarecer esse assunto, é preciso voltar um pouquinho no tempo. O decreto entrou em vigor, segundo a jornalista Mariana Barbosa, do UOL Notícias, no dia 13 de janeiro de 2022. Esse decreto proibia que servidores públicos do Estado migrassem para outros bancos, diante de uma nova legislação federal que permitia a portabilidade. Ou seja, se você estava relacionado com uma instituição bancária que cobrava juros X para seu empréstimo ou seu consignado, você poderia, se conseguisse uma nova taxa de juros mais baixa em outra instituição bancária, poderia fazer essa migração que era permitida por lei, mas não na Bahia. Os servidores da Bahia tinham que ficar reféns, segundo a própria matéria utilizou esse termo, aos juros cobrados pelo Banco Master. Por quê? Porque em 2018, o próprio Rui Costa, e também diante da gestão de outro nome de peso do cenário nacional do PT, o Jacques Wagner, eles negociaram com o Banco Master a transformação do Credit Sexta, que era um programa de ajuda aos servidores que concederia empréstimos consignados a alguns servidores mais humildes. Esses empréstimos do Credit Sexta foram negociados com o Banco Master, que passou a ser o responsável por negociar empréstimos. Não por acaso, hoje, a Bahia tem um dos maiores percentuais de servidores ligados aos empréstimos consignados. Nessa própria reportagem do UOL, eu vou deixar até aqui o link na descrição do vídeo, há uma série de denúncias nos comentários, como por exemplo isso aqui, ó. Adriano Fernandes, por favor, investiguem a venda de 170 lojas da Cesta do Povo por 41 bilhões, aqui na Bahia. Foi comprado pelo Banco Master entre os governos de Wagner e Rui Costa, Jacques Wagner, como eu falei agora há pouco. Esse ex-governador é o que indicou a própria esposa como conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Rui Costa foi aquele que sumiu com o dinheiro dos respiradores. Não é novidade, PT e corrupção são sinônimos, disse aqui Jefferson Araújo. Esse caso de Rui Costa com os respiradores também é bem famoso aqui na região Nordeste. Rui Costa era o presidente do Consórcio Nordeste durante a pandemia, quando reuniu fez uma espécie de cotinha com os demais governadores do estado para comprar 50 respiradores de forma emergencial, que seriam distribuídos para os estados nordestinos. No Rio Grande do Norte, por exemplo, foram 5 milhões dados pelo governo do estado para o consórcio Nordeste comprar esses respiradores. Até o Maranhão, que na época tinha Flávio Dino como governador, Flávio Dino que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, também pagou 5 milhões. O detalhe é que, como foi comprado a uma empresa especializada em vender cannabis, esses respiradores nunca chegaram ao destino. Ou seja, causaram um prejuízo. Os estados nordestinos ficaram sem os respiradores para tratar os pacientes com Covid-19 em plena pandemia do coronavírus. E outro detalhe importante, na época, Rui Costa foi chamado para explicar a compra de respiradores a essa empresa chamada Hempcare e falou que não conhecia o termo hemp, porque não era muito bom no inglês. O detalhe é que hoje o Superior Tribunal de Justiça autorizou, na verdade determinou, que a Polícia Federal retomasse as investigações envolvendo a compra de respiradores e o Consórcio Nordeste, justamente porque tem uma pessoa com furo privilegiado entre os investigados, e essa pessoa acredita-se seja Rui Costa. Voltando ao assunto do Banco Master, é importante lembrar que esse caso não é uma novidade. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Congresso, já havia dado essa entrevista aqui, detalhando esse envolvimento do PT da Bahia no crescimento e na nacionalização do Banco Master. Eu separei um trecho dessa entrevista, vamos assistir. O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário.
Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões. É um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro. Porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil. Né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre, que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês, um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então, muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. É isso aí, vamos ficando por aqui. Esse caso, vamos trazer outros vídeos sobre esse caso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo e deixar aí um comentário o que é que você acha dessa situação. Há mesmo envolvimento do PT da Bahia nesse escândalo do Banco Master. Até a próxima. Tchau.